Sejam todos muito bem-vindos. O assunto do vídeo de hoje foi um pedido que deixaram no canal, que eu me lembro foi o João Vitor. Ele sempre deixa pedidos assim, já fazia meses que eu não faço mais, que eu não estava mais fazendo vídeos assim, assunto mais geral aí pelo mundo. Uma também porque o YouTube começou a notificar, né, avisando que não podemos abordar certos assuntos, né? Por isso até eu dei uma diminuída e deixei de lado. Muitos vídeos que eu fazia antes, eu acabei não fazendo mais, né, gente? Mas enfim, ele pediu para saber uma geral aí sobre Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Putin, enfim. Vamos começar, gente. Vamos ver o que sai. E espero que o YouTube não me notifique, bloqueie, enfim, porque, gente, sério, tá complicado. Tem certos assuntos que não podem ser abordados aqui, sabe? Não é muito como a gente quer as coisas, a gente tem regrinha, sabe? Mas enfim, vamos tentar aqui fazer um trabalho tranquilo. Espero que dê tudo certo. Vamos começar aqui, vamos começar com o Zelensky. Ele não pediu nada sobre o Zelensky, mas eu acho que é importante a gente dar uma olhadinha, né? Porque tem coisas acontecendo aí. Vamos lá, então, vou começar com o Zelensky, né? Quais são os próximos passos do Zelensky, né? O que está acontecendo com ele? Vamos pegar aqui uma geral. Já viram uma aqui? Deixa eu ver se tem uma segunda carta aqui. Não tem, porque às vezes a gente vê carta assim grudada uma na outra, escondida. Tem que dar uma averiguada. Oxi. Tá entendendo? Ah, sim. Faz sentido. Virou mais uma carta aqui. E duas aqui e aqui. Ó, veio uma extra aqui, caiu aqui, gente. Vou deixar aqui no ladinho. Vamos ver aqui. Vamos cortar primeiro, né? Aí, o que tá acontecendo com o Zelensky? Vamos ver. Uhum. Tem duas cartas aqui. Tem um padrão aqui, gente, que eu percebi já. Eu vou terminar de tirar as cartas, mas eu já captei o que que é. Uhum. Não, aqui é dar passos assim, como é que se diz? Aquela velha frase, pisando em ovos, né? Você dá passos aqui pisando em ovos. Tem a cautela aqui é muito mais do que dobrada, é redobrada, é aquela loucura. Uhum. É um padrão aqui, né, gente?
É um padrão aqui, já deu pra perceber. Vou pegar aqui uma última carta aqui. E já que veio essa extra, eu vou tirar uma carta pra ela complementar também, né? E já que ela veio extra, aí, pra ela já veio mais coisa. Essa é a última carta que veio. Saiu 3 cartas pra ela. Aqui, gente, no modo geral. A gente vê um padrão aqui, né? O que a gente acontece? A gente vê que o Zelensky ele tem planejamentos, coisas bastante positivas aqui, que ele vem assim, tipo, concluindo, realizando. Aqui pode ser fechamento de acordos, enfim, são coisas que ele vem realizando e tem um fechamento muito positivo, tá? É uma conclusão positiva, isso está muito legal. Mas ao mesmo tempo são conclusões positivas, mas com certas restrições, né? Então o que a gente vê aqui? Há uma sensação de avareza. Por mais que eu tenha projetos, planejamentos muito positivos, prósperos, e que estão fluindo, estão sendo aceitos, estão sendo revisados, enfim, está atingindo um objetivo legal, mesmo assim, a sensação que ele fica aqui no resultado final é uma certa assim, necessidade de economizar recursos, tá? Então aqui a gente vê os Zelensky percebendo que por mais que os projetos agora venham avançando, as coisas vêm dando certo, mesmo assim há aquela necessidade em economizar. Porque aqui mostra que é como se o Zelensky percebesse como os recursos estão ficando limitados, como as opções estão ficando mais curtas nesses últimos tempos, né? Então agora ele sabe a necessidade de agir até com tipo, uma certa avareza aqui. Porque é a limitação do momento, né? Tem que lidar com as armas que você tem. Seja armas em si, ou seja, digamos assim, ferramentas que você tem no momento para lidar com aquela situação. Há uma certa limitação aqui por uma questão financeira, por uma questão de opções, né, de agir naquele momento, enfim. O fato é que os recursos estão acabando, gente, tá? Os recursos estão acabando. Os projetos deles são bons, são positivos e estão tendo bons resultados. Parece que as ideias estão bem aceitas agora, tá? Mesmo assim, ele tem que lidar com a situação de forma mais cautelosa por causa da questão da limitação dos recursos. Aqui mostra que ele vai tentar ser mais... Tá dando um reflexo da luz bem nas cartas, eu não consigo enxergar. Aqui mostra que ele vai tentar ser mais ousado. Na visão de alguns pode ser, nossa, como ele está tendo atitudes irresponsáveis, agindo sem pensar, não deveria agir assim. Mas aqui na verdade mostra uma certa ousadia, tá? Ele tem novos planos e ele tem uma certa ousadia, ele vai tentar fazer as coisas. Em relação ao quê? Tanto a parcerias, porque aqui mostra os Zelensky fechando novas parcerias, novos acordos, como eu falei, por isso que os projetos dele estão seguindo, estão tendo boas assim, aceitações, digamos assim. Mas o que acontece aqui é a ousadia mesmo, a ousadia de tentar, de fazer aquilo que não foi feito, para ver, né, vou ter que tentar, é isso, os meus recursos estão acabando, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então tá muito nesse sentido. Aqui também pode ter alguma coisa a ver com aquela anexação de territórios, tá, gente? Porque na última vez, meses atrás que eu fiz as tiragens, apareceram muitas cartas de união, parceria, enfim. E eu falei, nossa, tantas cartas, está falando isso, está repetitivo. E eu vi que estava um caos na mesa. Meu Deus, como foi difícil a última leitura, porque parecia um caos. Meu Deus, eu lembro muito bem que eu falei que parecia um caos. E realmente, naqueles dias, acabou estourando uma confusão. E a pessoa ficou maluco lá, né? Minha nossa. E aí o que eu fiquei pensando? Por que veio tanta carta mostrando união, parceria, acordos, não era bem acordos, alguma coisa que unia, enfim, só que não estava de uma forma muito positiva na mesa. Mostrava umas tentativas, enfim. Depois, passou alguns dias, começou a estourar a confusão e confirmou a previsão. Só que assim, eu via muita questão das conexões, né, de parceria e uniões, e não, gente. O tarot estava tentando contar aquela questão da anexação do território, por isso que aparecia tantas cartas na mesa sobre essa questão da parceria, das uniões, das conexões. E eu pensei, nossa, né, por que tá tão repetitivo isso? Você vê, né, o tarot tentando avisar, mas
há uma certa limitação da própria pessoa aqui, né? Quando vai ver, porque a gente não imagina, não imagina as coisas que acontecem. O Tarot estava tentando contar, era uma anexação do território. Mostrava, né, naqueles dias, os Zelensky, mais uma vez, tentando um acordo, só que alguma coisa aparecia e conectava as situações, e era a anexação do território. Enfim, no meio é um caos, como foi naqueles dias. O que temos hoje? Notei que as cartas daquele dia estão repetindo na mesa. Então, mais uma vez, a carta aqui das conexões, das parcerias, enfim, está conectando de novo. Ou seja, pode ser que o Zelensky tome novas atitudes ousadas. Para alguns vai ser visto, nossa, como ele é ousado, como ele tenta, né? Para a visão de ouço vai aparentar que ele é irresponsável. Provavelmente ele vai fechar tanto novos acordos com outros políticos, outros grupos aí para tentar ajudar nesse momento, quanto pode ser que ele faça novas atitudes, atos em relação a territórios anexados aí para tentar algo novo, né, gente? Tentar algo novo. Aqui fala muito sobre a pessoa que pelo menos tenta, pelo menos faz alguma coisa, sabe? Mesmo que seja sem planejar, ou seja obrigada a dar um passo assim, sem pensar, agir na rapidez, porque não tem tempo para pensar. Então pode ser que ele tenha que agir assim, naquela corrida. Então toma uma atitude ousada em relação àquela anexação de territórios. Aqui fala muito sobre as decisões que ele precisa tomar, e mais uma vez, ó, não tem tempo para decidir. As coisas são muito corridas para ele não pode pensar muito. E, se eu não me engano, o Zelensky é aquariano, né? E as pessoas de aquário, enfim, elas são de ciclo de ar, então eles precisam pensar muito, elaborar muito na mente. E aqui ele não vai ter tempo de pensar. Aqui não tem muito... tem coisas que vão acontecer de surpresa, e aí ele vai ter que agir naquela assim, tipo, meu Deus, não vai dar tempo de pensar, eu vou ter que tomar uma decisão agora. Só que aqui fala sobre a necessidade de tomar decisões de forma muito cautelosa, tá? Não há tempo de pensar, mas você tem que decidir de uma forma que tome muito cuidado, tanto nos acordos, contratos que assina, tanto com essa questão dos territórios anexados, tá, gente? Então, assim, tem certos pontos aqui dos Enéns que dá pra ver que ele tá como se fosse uma espada quase na cabeça dele, sabe? Não tem muito o que fazer, tem que decidir, tem que fazer as coisas seguir. É muito nisso. Aqui mostra ele tomando mais uma vez, conforme os projetos que realmente foram traçados ali no passado recente, ou agora. Mas as coisas acontecendo de surpresa faz com que ele seja obrigado a tomar um direcionamento, né? Sobre alguns assuntos. E ainda mais sobre esses projetos, aqui foi bem planejado, aqui já é surpresa, tá, gente? Então aqui a gente vê o que? Ele tomando um direcionamento conforme foi planejado aqui, só que as coisas acontecem de forma lenta. Elas começam a dar resultados positivos, mas de forma lenta. Tanto que a carta que está no centro do jogo, que domina tudo aqui, é aquela questão assim que as coisas para os Zelensky estão muito lentas nesse momento. Muito lentas mesmo. E fala o tempo todo sobre a necessidade de ser cauteloso, muito cauteloso. Ponderação, muita paciência, sabe? Aqui é muito cuidado. Só que aqui mostra que por mais que as coisas estejam lentas, ele tá muito assim focado. Eu vou, sabe? Então assim, as coisas estão muito lentas para ele. Os resultados vêm de forma muito lenta, mas mesmo assim ele não perde o pique. Ele vai. Sabe? Aqui mostra ele muito focado. Aqui mostra sobre a necessidade que ele sente de haver justiça. Então aqui, ó, no futuro breve, mostra ele aqui focado muito em justiça, ou reequilibrar as situações. Só que aqui mostra também que ele vai começar a analisar essa situação com uma visão de fora, porque há uma necessidade nesse momento de se retirar um pouco da situação para olhar de fora, o que ele não está enxergando. Mas aqui mostra que quando ele quer justiça, ele quer que as coisas se reequilibrem, enfim, pode ser que ele assuma um comportamento às vezes vingativo, que ele fique cego diante de tanto estresse e coisas que acontecem porque ele faz tantas tentativas, e o que ele faz, assim, por mais que dê certo, né, os resultados acontecem de forma muito vagarosas, e isso vai somatizando dentro dele. Então, que mostra que às vezes ele é tão estressado, tão intolerante, que ele acaba, assim, tomando atitudes, não, decisões, de forma assim, tipo, corta tudo, sabe? Corta, joga fora, não serve mais, sabe? É uma coisa muito assim, às vezes podem até com um certo extremismo, mas aqui é a consequência, né, gente? É a situação, como ele está reagindo diante de toda essa situação.
entrou um cisco no meu olho que estão me cutucando. Ó, por mais que aquilo que ele planejou venha dando certo, e ele, por mais que ele tenha limitação de recurso, as coisas começam a dar um resultado assim, bem devagarinho, aqui mostra que mais para adiante pode ser que ele comece a sentir assim, meu Deus, os caminhos estão trancados de novo, e dá aquela frustração, parece que não vai, a coisa não vai. Ela toma um direcionamento, começa a dar um pequeno resultado e tranca de novo. É complicadíssimo aqui. Mas mesmo assim, ele não é uma pessoa que se deixa abater, ele não é uma pessoa nada acomodado, não é acomodado. Então mostra que mesmo assim, ele tentando recuperar tudo que deu errado, tentando reconstruir tudo aquilo que não deu errado, e ele simplesmente não pode parar, tem que seguir. Dando os resultados bons, ruins, tem que seguir. Estando lento, por exemplo aqui, lento para gerar algum resultado, mesmo assim tem que seguir. Então aqui mostra que em algum momento, quando ele percebe, no futuro aí, daqui do presente para diante, ele percebe que as coisas são muito lentas, então ele percebe que tem que ser no jeitinho. Tem que ter alguma manha e alguma coisa que tem que ser no jeitinho para as coisas fluírem melhor. E aí ele consegue outros resultados, mas mesmo assim não eram exatamente aqueles resultados que ele tinha planejado, né? Aquilo que ele realmente desejava. Vem resultados aqui, porque ele começa a se ajustar, se adaptar e tentar ser mais assim estratégico em algumas situações, né? Tentando no jeitinho ali e moldando, se adaptando, conseguindo as coisas. Aqui mostra que vem o resultado, mas ele mesmo assim fica um pouco frustrado, que não era bem aquilo que ele queria. Mesmo assim, aqui pede que ele reorganize toda a vida dele, ou os projetos que ele vem tendo em relação ao país, também a forma como ele administra, faz as coisas, porque está precisando de mais organização e mais equilíbrio. Porque aqui mostra que ele vai se estressar, gente, porque os resultados são ou muito devagar, ou não, ou dão resultados diferentes daquilo que ele planejou, sabe? E isso vai minando ele por dentro, ao ponto dele começar a ficar muito estressado, muito intolerante, muito assim, às vezes, algumas vezes até com uma sensação de vingança, querendo vingança mesmo, porque é uma justiça assim, que é tudo lento aqui, né? Então ele começa a ficar minado por dentro. Então aqui pedem que, aqui mostra que precisa se reorganizar. Que no futuro ele vai ter que se reorganizar aqui na vida dele, na forma como ele conduz esses assuntos, porque ele precisa equilibrar de novo as situações. Ó, várias cartas aqui na mesa falam sobre a necessidade de equilibrar. Aqui mostra as cartas extras que vieram, mostra ele bastante ambicioso mais para frente e no futuro, bastante ambicioso, tentando dominar toda a situação e ir aí finalmente ter algum resultado. Aqui ele fica num foco para ter algum resultado. Pode ser que ele consiga algum recurso financeiro lá na frente, tá, gente? Porque aqui a gente vê que o recurso financeiro dele tá ficando escasso. Qualquer tipo de recurso que ele tem aqui, ó, começou a ficar escasso. Num passado breve aí, começou a ficar escasso. Então aqui, ó, a gente vê que lá no futuro, mais pra frente, ele começa muito focado, batalhar, algum resultado vem. Pode ser algum status, algum reconhecimento, alguma subida de poder aí, ou de repente vem recursos novos, né? Pode ser em dinheiro, pode ser em doações, outras coisas, de outros países para cá, quer dizer, para ele lá. Enfim, mas aqui mostra ele fechando novos acordos, desenvolvendo novas parcerias, novas coisas que ele fecha aqui. Ele é uma nova fase, tá? Tende a ser mais abundante lá para ele, onde ele vai mais muito disposto ainda a lutar, continuar lutando. Então assim, gente, aqui a gente vê que é o tempo todo ele não pode parar, sabe? Eu não vejo final de guerra aqui, nas cartas dele, não vejo final de guerra, não vejo. Eu não vejo final de conflito. Eu vejo assim o Zelensky aqui o tempo todo tendo que se, como é que se diz? Redescobrir, se renovar de alguma forma para continuar a luta. Porque é isso que eu tenho nas minhas mãos nesse momento, então eu tenho que continuar essa luta do jeito que dá, tá? Então é isso, gente. Vamos ver, aqui o fundo do baralho é um novo início, ó. É um novo início, o qual se tende a ser mais próximo lá para frente. Nesse momento tem coisas ocultas acontecendo, aqui no fundo do baralho diz, o qual, assim, que ele se depara com essas realidades é um pouco decepcionante para ele, né? Porque ele planeja as coisas de um jeito, ele espera que tenha um certo resultado e as coisas saem diferentes do que ele planejou, sabe? Ou dá um resultado diferente daquilo que ele queria. Então é isso que
acaba aqui chateando um pouco, porque aqui fala sobre verdades dolorosas que ele tem que lidar e acabam gerando certo impacto, né? Causam estresse, causam sofrimento aqui, vai acumulando, né, gente? É um desgaste muito claro. Mas logo isso vai levar a outra fase na vida dele, tá? Ele vai mais pra frente, gente, não é agora, é mais pra frente ele vai entrar numa nova fase da vida dele. E aí tende as coisas de repente começar a fluir um pouco melhor, porque aqui mostra ele ganhando poder de alguma forma, que agora aqui tá bem limitado. Ó, existe um homem na vida dele que é muito perigoso. Jesus amado. Olha, gente, pode estar bem perto dele e não sabe. Ó, casa. Aqui, ó, homem ruim. Ou seja, aquela história. Ou os inimigos estão chegando cada vez mais perto dele, ou pode ser alguém que está perto dele, perto de onde ele se encontra nesse momento, e é uma pessoa traiçoeira, que tem um perigo muito grande, ó. Em relação a essa pessoa que está provavelmente perto dele, ou é o inimigo que está lá, né? E que vem novidades a respeito disso. Também tem que tomar cuidado em fechar acordos. Cuidado também em quem frequenta o local onde ele está. Porque tem um homem muito perigoso aí em volta, bem perto dele. Tá, uma mulher intelectual aqui, uma mulher muito culta, que pode estar em contato com esse homem. Ó, apesar de tudo, as cartas não estão ruins para ele, só que tem esse alerta desse inimigo aí perto dele. Ó, vem conquistas. A tendência é melhorar mais para frente. Pode ser que venha algum tipo de auxílio ou algum tipo de contato que ele tem com essa mulher aqui, ó. Uma mulher mais culta, mais estudiosa, enfim, que gera uma abertura de caminho, que uma certa melhoria, tá? Mas ele tem que tomar cuidado com traições. Ó, as coisas nesse momento estão bem ruins, ó. Nesse momento estão bem ruins. Vamos ver aqui. Mas aqui eu mostro que no futuro pode ter uma melhoria. Fechamento de ciclo, gente. É como se esse fechamento de ciclo é muito aguardado. Ele tá esperando, tipo, o fim do conflito. Ou é o fim da guerra. Ai, meu Deus, ele tá rodeado de inimigos, gente. Aqui o fundo de baralho. Meu Deus, olha. As energias estão péssimas. Arrodeado de inimigo. Muita negatividade em volta dele. Muito perigosa. Eu diria que, nesse momento, o Zelensky corre risco, gente. Ou um ataque no local sem que ele está escondido, que ele fica, pode ser através de uma traição, tá? Ou o inimigo está se aproximando muito do local onde ele está. Então aqui mostra ele rodeado de gente perigosa, rodeado, muita energia ruim em volta dele, ele assim, completamente assim, tipo, tentando se proteger, enfim, mas há uma certa assim, questão de ele estar começando a ficar sem para onde ir. Será que a espiritualidade vem trazendo novidades, alguma coisa? Ah, aqui fala sobre a necessidade dele reorganizar a vida dele, prosseguir com rapidez para uma melhoria. Uma melhoria, assim, uma mulher mais velha aqui tentando ajudar ele, ou pode ser a esposa dele, alguma coisa. Tem alguém aqui, uma figuras femininas, porque apareceu já uma segunda mulher aqui, tá? Ó, isso aqui é perigoso. É, ó, uma terceira mulher. Então, o que que a gente vê aqui, ó? Preciso fazer uma limpeza para melhorar os recursos lá. Tem muita coisa oculta, mas chegou a hora das coisas melhorarem. Então eu vejo que mais para frente tende sim as coisas melhorar. Não vai ser rápido. Aqui mostra as coisas bastante lentas ainda para ele. Tem coisas para frente. O fato é que as figuras femininas em torno dele, até uma das que eu vi aqui no fundo do baralho, e aqui caiu na mesa, elas são positivas na vida dele. Sejam pessoas da família ou pessoas, mulheres do governo, de uma forma, essas figuras femininas são muito positivas na vida. É como se essas prestassem realmente uma abertura de caminho, ajudassem de alguma forma, tá? Mas eu vou dizer que tem figuras masculinas na vida dele, né? Que esses sim são muito perigosos. Alguns pode ser, como eu falei, esse momento ele tá correndo muito risco mesmo. Por quê? Ou o inimigo está se aproximando da porta da casa dele, por esses dias aí, tá muito perigoso sofrer qualquer tipo de ataque. Fatal, gente, tá muito perigoso. Então, como eu falei, ou o inimigo está se aproximando cada vez mais de onde ele está,
ou tem alguém perto dele que até de repente frequenta o local onde ele está escondido, onde ele geralmente se resguarda, e é uma pessoa meio traidora. Então aqui, as mulheres que saíram na mesa, elas ajudam sempre de alguma forma. Elas são boas figuras nessa história. Mas tem um homem muito perigoso, muito provavelmente bem perto dele nesse momento. Esse aqui tem que tomar muito cuidado. Aqui mostra, ó, no fundo do baralho, rodeado por inimigos. Energia extremamente ruim, até espiritualmente. A energia espiritual também está muito ruim, tá? Então por isso que Zelensky aqui tem que tomar cuidado. Um cuidado, assim, bem forte em relação com quem está com ele, assim, em volta dele. Vamos ver aqui. Vamos ver agora a Ucrânia em si. Vamos ver o que vem para os caminhos da Ucrânia nesse momento. A espiritualidade está tentando ajudar a Ucrânia. Aqui continua aquela história. Coisas ocultas acontecem em relação à Ucrânia, que eles ficam se deparando a todo momento com alguma coisa que estava obscura e sai por limpo. E é sofrido para eles, mas eles têm que lidar com isso. São coisas que de repente a gente não vem nem pra, tipo, nem aparece na TV, na internet, notícia, não sai, sabe? São coisas tão bem escondidas que tem coisas que não aparecem nem na mídia, tá? Então aqui fala muito sobre coisas ocultas envolvendo a Ucrânia. Ou o que está acontecendo lá e nem é divulgado para as pessoas com... Ó, é uma loucura, né, gente? Aqui aparece um caos. Quando vem essa carta aqui, ó, gente do céu, é tipo assim, só Jesus na causa, sabe? É muita coisa acontecendo de surpresa, de forma assim, nada planejada, de forma irresponsável. Então assim, é um caos mesmo. Quando vem essa carta aqui, não é legal. Porque mostra assim, grande poder de acontecimento. Só que assim, não há nenhuma responsabilidade do que está acontecendo. As coisas um pouco lentas para acontecer lá na Ucrânia. Isso confirma, ó, viu a carta? Isso confirma aquela energia que saiu pro Zelensky, né? Dele, nossa, planejar tanta coisa, tentar colocar, né, para dar certo, enfim, e as coisas lentas para acontecer. Olha, aqui ó, a Ucrânia tentando se ajustar, se adaptar às situações para conseguir um resultado, uma conclusão melhor, né? Então a Ucrânia aqui tentando aqui levar um jeitinho aqui para conseguir resultados melhores, né? Vamos ver aqui a Ucrânia. Virou uma aqui. A mesma carta, na mesma posição que saiu para os Zelensky, que saiu na mesma posição aqui, ó, para a Ucrânia. Gente, vem mudanças, né? Vem mudanças para a Ucrânia. É como assim, a espiritualidade não aguenta mais isso. A espiritualidade não aprova isso. Precisa ter um fim. E pode ser que a espiritualidade se manifeste lá de várias formas, tentando, digamos assim, incluir as pessoas lá envolvidas a parar com isso, a fazer uma certa modificação, mudar os caminhos. Mas assim, parece que a ganância dos homens é tão grande, gente. É tão grande que eles não pensam em mais nada, eles só pensam no poder, naquilo que eles vão conseguir. E isso está péssimo, a espiritualidade não aprova. Não aprova. Eu sabia, ó, a Ucrânia vai receber uma proposta. Mas assim, sabe, já viu aquela folia do... Já viu aquelas histórias, aqueles ditados, né, que as pessoas falam sobre que o diabo vem e te oferece
uma proposta. Essa aqui é uma proposta do capeta, gente, porque vamos falar bem sério. Aqui mostra uma pessoa muito papuda, né? Pão. Mas é uma pessoa assim muito traiçoeira. Essa pessoa, tudo que ela prometer, tudo que ela colocar em certa proposta que fizer para a Ucrânia, essa pessoa não vai cumprir a palavra. Por isso que é o caos que está lá dentro. Porque há muita ganância, muito interesse por trás. Aqui é um cuidado para não vender a alma pro diabo. É naquele sentido que do ditado. A Ucrânia tem que tomar cuidado com o que ela vai fazer acordo ou com que propostas ela aceita. Porque vai ser como se estivessem vendendo o país para alguma pessoa extremamente traiçoeira. E eles nem perceberam, digamos assim, o risco que tem por trás dessa proposta. Tem alguma coisa muito maior e perigosa aí, por trás disso tudo. Caiu duas cartas, gente. Ó, a Ucrânia agora nos próximos dias tentando assim no jeitinho assim, né, passos pequenos, delicados, mas harmonizando as coisas, superando os problemas para ver se dá certo. É uma tarefa fácil? Não. Tem uma certa lentidão aqui nas coisas, mas tem que lidar com o que você tem agora no momento, né, gente? São esses os recursos, né? Mais uma vez, recursos limitados, né? Então, o que acontece? Muita coisa oculta ocorre a respeito da Ucrânia e dentro da Ucrânia que nem sai na mídia, tá? Então, aqui muitas coisas dolorosas que acontecem lá nem saem na mídia. E aqui mostra mais uma vez os recursos acabando. Os recursos da Ucrânia estão acabando. Qualquer tipo de recurso, seja dinheiro, seja comida, seja qualquer coisa que financia tudo isso por trás, está acabando tudo, gente. Os recursos estão bem limitados. Virá uma mudança. A própria Ucrânia vai tentar mudar de estratégia diante de toda essa situação. Mostra que eles haviam planejado as coisas de uma forma, a Ucrânia vai começar a mudar de estratégia. E para o quê? Para obter uma vitória. Vai seguir aqui rumo a uma vitória. Essa mudança de projeto, de plano, de estratégia, de passos, é justamente para tentar acertar uma vitória aí nessa situação. A espiritualidade vem tentando ajudar nessa situação, querendo um fim desse conflito. Já deu, não aguento mais, a espiritualidade não apoia esse tipo de situação, não há apoio aqui. Tem gente que vai para a internet e fica dizendo que a Ucrânia é errada nessa história, que a Rússia que é certa, que o Zelensky é isso, que é aquilo, que o Putin que é certo. Outros, né, acham que é o outro lado que está certo. Não importa o lado que está certo ou quem está errado. A sensação que dá aqui no todo é que, tipo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Isso daqui nem deveria estar acontecendo, gente, tá? Então aqui a espiritualidade não aprova. Quando vem gente na internet lhe dizer: a espiritualidade está lá cuidando deles porque o presidente da Ucrânia é louco, porque o presidente da Ucrânia mata o próprio povo, porque estamos... Gente, a espiritualidade não está aprovando, não está defendendo lados. Eles simplesmente querem o fim disso aí. Já deu, estão enchidos. Então aqui a espiritualidade tentando auxiliar, ajudar de alguma forma que isso se acabe, porque já chegou ao fim. E aqui fala sobre a Ucrânia tentar fazer uma certa inovação, né, para finalizar tudo isso, porque a Ucrânia também não aguenta mais tudo isso, tá? Tá muito ruim. Aqui mostra também por a questão de falta de recursos, mudanças de projetos e planos que estimam a estratégia. Então mostra a Ucrânia refletindo muito quais são os novos passos que precisam dar. E aqui mostra a Ucrânia muito assim, em harmonia com aquilo que pensa, com aquilo que acredita realmente. Estão muito em harmonia, assim, sobre o que pensam, o que acreditam e o que fazem. Está muito em harmonia isso, sabe? Não há um conflito aí do penso de um jeito e tomo atitude diferente. Não. Aqui mostra uma certa linearidade, que diz. O que domina no meio do jogo aqui mostra que a Ucrânia está um caos, que as coisas lá acontecem de forma extremamente irresponsável, e isso é muito ruim, porque é uma loucura, gente. Aqui mostra uma loucura dentro da Ucrânia. E a Ucrânia tem que tomar cuidado com essas propostas e promessas que recebe aqui,
para não acabar aceitando, e na verdade é uma furada, porque aqui mostra que não cumpre o que falo. E aí a Ucrânia é como se estivesse tomando cuidado para não assinar um contrato, porque é como se fosse vender a alma do próprio povo. Às vezes não percebem, tá? É um passo ousado, às vezes precisam tomar um passo ousado sem pensar muito, que não dá tempo, porque tem coisa que acontece aqui muito de surpresa, aí você tem que simplesmente lidar com a situação e dar o próximo passo, sem planejar, sem pensar muito bem se é bom, se é ruim, não importa, gente, é complicado. Então aqui, ó, mostra também a partir dessas loucuras e ousadias aqui que acontecem, eles entrando numa nova fase, tentando ser o mais sincero e honestos possível para fazer essa nova fase seguir de vez, né? Tomar um rumo. Mostra aqui também eles tentando resolver as coisas de forma bem racional, para realizar, para concluir, atingir objetivos, muito focados em fazer acontecer, mas as coisas se mostram lentas. Tem muita gente que é imatura, egoísta, que acaba ficando tipo brincando com a Ucrânia. Aqui mostra aqui alguém especulando as situações, brincando com a vida do povo, brincando com a situação da Ucrânia, sabe? Só para ver o que dá. Então aqui há um certo prazer mórbido aqui de alguém que entra nessa guerra e fica especulando situações aqui só para ver o sofrimento. Uma pessoa irresponsável, tá? Provavelmente é uma pessoa que está do outro lado, porque aqui só, tipo, tem ações assim de forma muito psicopata, eu diria, tá, gente? Uma pessoa egoísta, especuladora, causadora de intriga e confusão, e que cruza os caminhos da Ucrânia, e da Ucrânia sempre tem que, tipo, ficar lento as coisas. E a Ucrânia é obrigada a lidar com essas situações. Aqui mostra que no futuro breve, a mesma carta extra que caiu na mesa lá para o Zelensky caiu aqui no final, indicando que a Ucrânia ela vai se tornar mais ambiciosa mais para frente, ou vai ficar com mais poder de conquista. Alguma coisa vai deixar ela mais conquistadora, vai fluir melhor para ela mais no futuro, que mostra a Ucrânia superando vários problemas e entrando numa fase melhor, tá? Mas isso é mais pra frente, não é agora, tá, gente? Por enquanto, mostra aqui tendo que lidar com coisas que planejam, né? Coisas que precisam economizar, situações e propostas que precisam lidar, novas fases, mudanças estratégicas que estão fazendo. Mas mais pra frente vai mostrar que a Ucrânia vai ter algum tipo de crescimento aqui, tomar um posicionamento mais ambicioso ou mais poderoso. Não está muito satisfeita com os resultados que obtém, tá, gente? Mas mostra algum tipo de expansão aqui, tá? Mas aqui mostra que ainda tem que tomar cuidado, que há muita trairagem nessa situação. Tem gente aqui que é muito, parece meio psicopata, sabe? Fica brincando. Ó, mostra aqui uma transformação. 2 vezes carta de morte e caixão, baralhos diferentes. Alguma coisa acontece, gente. As coisas estão muito ruins mesmo, mas há uma espera. Ó, eles estão esperando o fim de ciclo, alguma coisa clarear para eles poderem enxergar melhor. Lembra que eu falei que tem muitas figuras femininas positivas na vida do Zelensky? Pois é, mas em relação à Ucrânia não tem. Tem alguma mulher muito mal intencionada aqui, tentando manipular a situação da Ucrânia. É muito mal intencionada essa mulher, e ela é bem egoísta. Ó, pode ser que no futuro a Ucrânia comece a melhorar essa questão dos recursos. Começa a chegar doações, qualquer tipo de doação, e as coisas começam a tomar um novo rumo, tá? Uma certa até melhoria, ó. Uma ascensão com a ajuda de uma mulher aqui, ó. Tipo uma mulher, um homem, pode ser um casal. Tem coisas boas para vir. Mas em relação à Ucrânia em si, a Ucrânia também tem que tomar muito cuidado com uma mulher mais velha, que de repente talvez seja essa mulher que se aproxima fazendo tipo uma intermediação,
propostas, fazendo boazinha, mas essa mulher aqui mais velha é muito irresponsável, pode estar metida em conflitos bem graves. Então, assim, aqui mostra que as coisas estão muito ruins à espera do fim do conflito, as coisas para a Ucrânia estão péssimas, eles esperando uma melhoria, tentando fechar novos acordos que leve para novos caminhos, né? Pode ser um acordo de paz, mas essa mulher aqui ó, tem segundas intenções. Se eles forem negociar algum acordo de paz com uma figura aí mais feminina, aí, com uma energia, uma pessoa com energia mais feminina, pode ser uma mulher ou tem mais energia feminina, não importa. O fato é que tem que ler muito bem os contratos e os acordos, os tratados que estão fazendo, porque há uma pessoa bem mal intencionada que vai tentar se aproximar deles para tentar fazer algum tipo de acordo, alguma coisa aqui, mas é uma pessoa muito especuladora, arrumadora de confusão e perigosa, tá, gente? E aqui não, mas sem dúvida é uma pessoa perigosa. Precisa tipo, ver melhor quem são as pessoas confiáveis e quem não são, porque apareceu essa mulher muito perigosa nos caminhos da Ucrânia, ó, bem no central, pessoas perigosas, e apareceu um homem na vida do Zelensky como um traidor, muito perigoso. Então, assim, tem algumas figuras aí que é complicado. E aqui mostra, ó, precisa clarear as situações, enfim, mas algum tipo de estruturação ou melhoria vai acontecer, uma nova abertura de caminho, um direcionamento. Mais para frente, por enquanto eles precisam dar muitos passos cuidadosos, é sempre dar passo pisando em ovo. Aqui mostra assim certos perigos mesmo. Deixa eu ver o fundo do baralho. Sim, tendência a vir uma melhoria, uma subida, uma certa destaque, ascensão, como mostra aqui nessa carta. É uma mulher aqui tentando ajudar a situação, mais velha, mas tem essa outra aqui que é bem perigosa. Então, assim, ó, tá rodeado de pessoas, mas tem que saber qual que é a perigosa e qual que é realmente que presta, tá? Aqui tem uma situação muito difícil, gente. É uma situação difícil envolvendo pessoas mesmo, porque tem pessoas bem intencionadas nessa situação e tem pessoas que não. Precisa de uma limpeza urgentemente, lá, até mesmo espiritual, porque lá as energias não estão boas, mas é chegado o tempo de acontecer uma melhoria, porque a própria espiritualidade não apoia isso, ninguém aguenta mais, a Ucrânia também quer o fim desses conflitos, e é complicado, né, gente? Tem uma melhoria nos caminhos do Zelensky e da própria Ucrânia, por caminhos diferentes, cada um deles vai ter uma melhoria. Não são os mesmos caminhos, mas vai ter uma melhoria mais pra frente, não agora, tá? Por enquanto, agora, o que tanto o Zelensky quanto a Ucrânia tem que fazer? É tomar muitos passos extremamente cautelosos, porque aqui mostra muita questão de... tem muita cautela, gente, muita cautela, muito perigo de traição, ataques, surpresa, atos irresponsáveis, gente assim mal intencionada, egoísta, que fica especulando, vendo o que dá, sabe? Tem gente que é meio psicopata aqui, sabe? Um comportamento muito feio. Então, assim, pode ver assim que parece que tanto o Zelensky quanto a Ucrânia sempre dando espaço muito assim, resultados demorados, ou sempre pisando em ovo, ou tomando cuidado para não vender o próprio país pro capeta, né? Digamos assim, porque propostas virão. Tá? Propostas virão para eles. Tem coisas que não saem da mídia, mas vem proposta aí para eles. E, digamos assim, não é... É meio ousada a situação, se vai aceitar ou não vai aceitar. Mas, assim, a pessoa que vem muito boa de lábia, envolvente, mas não cumpre nada do que promete, do que fala. Não vai ser como diz que vai ser. Então tem que ter muito cuidado aqui com pessoas assim, meio traíra, sabe? E apareceu pelo menos uns 2, 3 pessoas traíras aqui na mesa. Tanto para o Zelensky, quanto para a própria Ucrânia, enfim, qualquer tratado que for assinar, fazer aqui, é perigoso com quem estão assinando, o que acordo estão fechando. Tá bom, gente? Bem, essa é a primeira parte do vídeo, para não ficar muito longo. Acho que eu vou ter que dividir em mais partes. Então essa é a parte da Zelensky e da Ucrânia. E na próxima parte eu verei daí então o Putin e a Rússia conforme o João Vitor pediu, tá, gente? Então é isso. Tchau.